A atriz que interpreta a Ellie em The Last of Us revelou que a Ellie sabia que o Joel estava mentindo para ela lá naquela cena final. A personagem apenas queria dar ao Joel a oportunidade de ser sincero com ela e o Joel deixou essa oportunidade escapar. Isso somado ao fato de que aparentemente a Marlene poupou a vida do Joel em uma ocasião anterior, pode colocar a Ellie contra o seu novo amigo. E outra coisa, você sabia que a Ellie e o Joel nessa primeira temporada eles percorreram quase 6.000 quilômetros? Aqui nesse vídeo eu vou te contar detalhes do episódio 9 que vocês podem não ter percebido. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de The Last of Us. Já saiu aqui no canal a minha análise do episódio 9, né, de The Last of Us, e eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição. Lá naquele vídeo a gente fala dos pontos altos e baixos do episódio e a gente discute também essa questão polêmica aí que tá todo mundo na internet comentando. Claro, quero agradecer a você que embarcou nessa jornada comigo nessas últimas 9 semanas e pedir pra você se inscrever no canal se você gostou do meu conteúdo de The Last of Us e pra você me seguir no Instagram também, porque eu criei uma lista de transmissão por lá para contar novidades desse mundo de séries, filmes, cinemas, indicar séries para vocês também, então me sigam por lá também. Mas vamos começar esse vídeo falando do assunto do episódio, né? O Joel, herói ou vilão? O Joel fez certo em matar todos aqueles vagalumes? O Joel fez certo em executar a Marlene? O Joel fez certo em mentir para Ellie sobre tudo que ele tinha feito? Ficou claro na série que a Ellie não gostaria que o Joel tivesse feito tudo aquilo que ele fez. Ficou muito claro que a Ellie não gostaria que ele tivesse saído matando todos aqueles vagalumes, que a Ellie não queria que o Joel tivesse executado a Marlene, que é uma pessoa que a Ellie se importava, e todos os outros também. E o Joel também sabe muito bem disso porque ele conhece bem a Ellie. Conhece ela muito bem depois de passar tanto tempo com ela, né, durante aí essa primeira temporada. E nos extras do episódio 9, a atriz Bella Ramsey, que interpreta a Ellie na série, disse que a personagem dela sabia naquele momento que ele estava mentindo. Na cena final, que a Ellie pede para o Joel jurar de que tudo que ele falou para ela sobre o hospital e sobre os vagalumes é a verdade, o Joel hesita um momento e depois ele mente, né? Ele jura e diz que tudo que ele disse era verdade sim. Segundo a atriz, a personagem sabia que ele estava mentindo, mas que ela não sabia como lidar com a realidade naquele momento. Ellie está se forçando a acreditar no Joel nesse momento, por isso que ela não contesta, porque a outra alternativa para Ellie seria o quê? Constatar a realidade. Constatar a realidade seria extremamente doloroso para ela. Eu comentei com vocês lá na minha análise do episódio 9, que está na descrição, se você não viu, por favor, confere, que o propósito de vida da Ellie era encontrar uma cura para o Cordyceps. O propósito de vida da Ellie estava até bem alinhado com o propósito dos vagalumes. Todas as pessoas que a Ellie amou, que a Ellie se importou, ela acabou perdendo para esse fungo, começando pela sua mãe, depois ela perdeu a Riley, depois ela perdeu a Tess e depois ela perdeu o Sam. Inclusive pro Sam, ela fala que o sangue dela é remédio, né? E quando o Sam morre, ela diz que vai continuar por ele. Esse é o propósito de vida da Ellie e segundo a atriz, a personagem não conseguiria lidar que o seu único propósito de vida foi arruinado pela pessoa que ela mais ama e pela pessoa que ela mais se importa. Seria um sentimento muito avassalador para Ellie. Então ela se força a acreditar no Joel, mas no fundo, ela sabe que ele está mentindo. O único problema é que ela não conseguia lidar com a realidade naquele momento. E isso é muito interessante porque já abre possibilidades para uma segunda temporada de The Last of Us. Aí ele sabe que o Joel está mentindo, então uma hora ela vai ter que lidar com essa dura realidade. E quando isso acontecer, qual vai ser a reação dela? Qual vai ser a reação da Ellie quando ela constatar que o seu único propósito de vida foi arruinado para preencher o propósito de vida do Joel, né? Que é protegê-la. Como que ela vai reagir a isso? Uma outra coisa interessante aqui nesse episódio também é que a atriz que interpreta a Abby, que é uma personagem de The Last of Us 2, o jogo, apareceu na série. A Abby, ela é filha do médico que o Joel mata quando ele entra ali na sala de operações, e a Abby é uma personagem do segundo jogo. A atriz que interpreta essa personagem no segundo jogo apareceu na série. Ela foi uma das enfermeiras lá daquela sala de operação. E essa participação especial também foi muito interessante, também foi muito especial para a atriz, porque ela também interpreta uma das enfermeiras nessa cena no primeiro jogo. E aí o criador do jogo gostou muito dela e chamou ela para interpretar uma das personagens principais do segundo jogo. Então saibam disso, né? A Abby, uma personagem que a gente vai conhecer na segunda temporada de The Last of Us e que vai ser uma das personagens mais importantes dessa segunda temporada, ela é filha desse médico que o Joel matou aqui nessa cena. Isso é tudo que eu posso contar pra vocês agora sem dar grandes spoilers. Mas já que a gente tá falando no jogo,
No jogo, a gente descobre que a Marlene teve a oportunidade de matar o Joel e resolveu poupar a vida dele, enquanto o Joel a executou a sangue frio. No jogo, o Joel encontra algumas gravações de voz ali da Marlene que servem mais ou menos como um diário, e nessas gravações, ouvindo essas gravações, a gente descobre que ela tinha a tarefa de matar o Joel, mas que ela não quis cumprir essa tarefa. Ela largou essa tarefa de lado porque, segundo ela, Joel seria a única pessoa no mundo que poderia entender o peso da decisão que ela estava tomando naquele momento. E ela esperava que o Joel pudesse perdoá-la um dia, talvez quando o mundo voltasse a ser o que era antes. E essa informação só deixa ainda mais pesado o fato do Joel ter matado a Marlene a sangue frio. Ele já tinha dado um tiro nela, mas depois ele voltou para executar a Marlene. Seria interessante se essa cena fosse adaptada na série. Talvez eles escolheram não adaptar para não dar essa imagem de monstro pro Joel, para não dar essa imagem de homem muito cruel, porque pela forma que foi apresentado na série, o Joel era um pai que estava fazendo de tudo para cuidar da sua filha, mas um pai muito egoísta, Esse é o meu ponto de vista interpretando o Joel. Mas e você? O que você achou dele? Uma outra coisa muito interessante nessa cena que o Joel dá um tiro na Marlene é que quando a Marlene chega apontando a arma pra ele e ele olha pra Ellie no braço dele, ele vê a Sarah. Ele tá revivendo tudo o que aconteceu lá no primeiro episódio, porque vocês se lembram bem que a cena da morte da Sarah foi assim também, A Sarah nos braços do Joel, como a Ellie está nos braços do Joel, e uma pessoa apontando a arma pra eles. Quando a Marlene apontou a arma dela pro Joel, o olhar de pesar no rosto do Joel é muito forte, é um olhar de luto. Ele olha pro corpo da Ellie e ele olha pra Marlene, então ele tava vendo a Sarah morrendo tudo de novo. Ele achou que a Ellie ia morrer e aí ele age primeiro, Ele dá o primeiro tiro. Tudo bem que a gente sabe que a Marlene nunca ia matar o Joel, muito menos a Ellie, A gente sabe o que eu acabei de falar aqui também, que ela ia poupar a vida do Joel, mas o Joel não sabia disso. Mas na série, a Marlene acaba poupando a vida do Joel também, Porque ela teve a oportunidade de matar ele quando ele estava lá grogue, acordando na cama do hospital, ou até mesmo depois que ele foi desacordado pelos vagalumes. Ela poderia matar o Joel, mas ela escolheu deixar ele vivo. Ela escolheu fazer com que os vagalumes apenas caminhassem com ele para fora do hospital, e ela deu para ele de presente a faca da Ellie, a faca que foi presente da mãe da Ellie para ela. Então a Marlene estava acreditando que ela estava completando um ciclo, Porque a Anna morreu e ela deu a faca dela de presente para sua filha, uma pessoa que ela amava muito. E a Ellie morrendo, ela também passaria essa faca para frente, passaria essa faca para uma pessoa que ela amasse muito, e essa pessoa seria o Joel. Marlene viu esse momento com o Joel como se fosse um ciclo se fechando, um ciclo que começou lá na Anna se fechando aqui, mas não se fechou, Porque a Ellie não morreu, o Joel que matou todo mundo, matou todos os vagalumes, inclusive matou a Marlene também e recuperou a faca lá do cara morto. O site americano Insider rastreou todos os lugares que Joel e Ellie passaram aqui nessa primeira temporada e o resultado é bizarro, mas vamos começar falando desse episódio 9, O hospital onde fica ali os vagalumes e onde fica o Instituto de Pesquisa dos Vagalumes fica em Utah. A gente sabe disso por causa da cena no começo desse episódio, onde tem essas duas vias expressas na placa, mostradas na placa. E ambas as vias expressas dão em Salt Lake City, Utah. O Insider também rastreou todos os lugares que eles passaram nessa primeira temporada. A série começa em Boston, lá naquela zona de quarentena de Boston, e no primeiro e no segundo episódio, Joel e Ellie ainda estão em Boston. No final do terceiro episódio, eles chegam lá na casa do Bill e do Frank. Essa casa do Bill e do Frank fica em uma vila chamada Lincoln, que fica em Massachusetts. Depois eles saem da casa do Bill e do Frank de carro, e os episódios 4 e 5 eles estão em Kansas City, Eles passam por Kansas, e o episódio 6 eles estão em Wyoming. Os episódios 7 e 8 eles estão no Colorado, que é o episódio que o Joel fica machucado, a Ellie cuida dele e é quase morta pelo canibal. E no episódio 9, que é esse episódio, eles chegam em Salt Lake City, em Utah, e eles ainda voltam lá para a vila onde o Tommy mora, que fica em Wyoming. Então, somando todas essas distâncias, rastreando esse caminho que eles fizeram, eles percorreram quase 6.000 quilômetros nessa primeira temporada. É coisa pra caramba. Um outro easter egg interessante é que a atriz que interpretou a mãe da Ellie aqui nesse episódio é a atriz que interpreta a Ellie no jogo. Ela dubla a personagem da Ellie no jogo e ela também empresta os seus movimentos para a personagem. Aqui, para os fãs brasileiros, isso pode não significar muita coisa, mas para os fãs gringos isso foi muito legal, foi meio que um abraço a eles, Eu vi alguns fãs falando que eles reconheceram logo que era a Ellie do jogo, logo nas primeiras cenas do episódio, que ela tá correndo, gemendo, fugindo do infectado. Outros reconheceram quando ela começou a conversar com a Marlene, quando a Marlene chegou lá,
Então assim, é bem interessante, porque pra gente não faz muita diferença, porque aqui no Brasil, né, quem dubla a Ellie na série é a mesma pessoa que dubla a Ellie no jogo. Então pra eles não tinha isso até então. Então é bem interessante a gente ver como que a série tá tentando sempre dar esse abraço, né, dar esse alento aos fãs dos jogos. A série sempre quer deixar que a pessoa, né, o fã que acompanhava essa franquia, mesmo antes dessa história virar uma série da HBO, se sentir especial. Então eles fazem isso com referências como aquela Dawn of the Wolf no episódio lá do shopping, e com essa referência também trazendo a atriz que faz a Ellie no jogo pra fazer esse último episódio nessa cena que foi muito especial para os fãs. Uma outra coisa interessante aqui é que quando a Marlene chega ali, né, a mãe da Ellie com ela no colo tá cantando pra Ellie uma música da banda A-ha. E a gente sabe que a Ellie gosta dessa banda por conta lá da cena do episódio 7, onde a gente vê que tem uma fita ali da banda A-ha no quarto da Ellie. A gente não sabe se foi só coincidência, se a mãe da Ellie cantando pra ela fez a filha gostar da banda desde o nascimento, ou se foi a Marlene que deu um jeito dessa fita cair nas mãos da Ellie, porque sabia que a mãe da Ellie gostaria e que a filha gostasse da música que a mãe gostava. Não sabemos em que formas que a Ellie acabou gostando dessa banda, mas sabemos que ela gosta. Interessante também é que na cena da Ellie e da Riley no shopping, né, a trilha sonora é uma música da banda A-ha. Então essa banda, né, as músicas dessa banda sempre estão conectados com momentos muito sentimentais da vida da Ellie, com momentos muito delicados na vida da Ellie. Inclusive, essa mesma música que toca lá na cena do shopping toca no segundo jogo também, em uma outra cena que é, mais uma vez, uma cena muito delicada na vida da Ellie, uma cena muito sentimental na vida da Ellie, que se vocês já jogaram The Last of Us 2, vocês vão saber do que eu tô falando, mas se vocês não jogaram, eu não vou dar o spoiler aqui. Mas a informação final que eu queria trazer pra vocês sobre essa banda é que as músicas dessa banda sempre estão presentes em momentos marcantes da vida da Ellie e se correlaciona com a mãe da Ellie, que também gostava muito. Mas é isso, vou ficando por aqui nesse vídeo. O que vocês acharam desse episódio final de The Last of Us? Pra você, o Joel é um herói ou é um vilão? Ele agiu no amor ou agiu no egoísmo? Coloca aqui nos comentários que eu gosto de ver o comentário de vocês. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, se inscreve no canal se não está inscrito e deixa o like, por favor, que o like me ajuda pra caramba. É isso, tchau e até o próximo vídeo.